queridos estudantes do curso Técnica Eletrotécnica, tá? Nós vamos ver mais uma aula de física aplicada. Nessa daqui nós vamos abordar campo elétrico, potencial elétrico e energia potencial elétrica, tá? São mais conceitos, tá, pessoal? Os cálculos vai ficar para a nossa aula presencial. Então, pessoal, nós temos o seguinte, pessoal. O campo magnético, campo elétrico, pessoal. Vamos imaginar que nós vimos, vocês já viram que aqui todo objeto que está próximo da Terra, ele é atraído pela Terra devido ao campo gravitacional que a Terra tem, não é isso? Ou seja, a Lua gira em torno da Terra devido a esse campo gravitacional. A Terra gira em torno do Sol devido ao campo gravitacional que o Sol exerce sobre a Terra. Todos os objetos que soltamos caem para a superfície da Terra devido ao campo gravitacional. Assim, pessoal, a corrente elétrica, ela exerce quando está passando corrente elétrica, pessoal, essa corrente ela forma um campo magnético ao redor, um campo elétrico, perdão, ao redor desse fio. Só que diferente do campo criado pela Terra, no campo, na eletricidade, esse campo elétrico pode ser de aproximação, pode ser de atração ou de repulsão. Veja aqui nesse exemplo logo aqui, ó. Se eu tenho uma carga negativa, tá, e aproximar outra carga positiva, ela é atraída, tá, pessoal? A força será de atração. Mas se eu aproximar uma carga negativa de outra carga negativa, a força será de repulsão, ou seja, irão afastar. Então vocês já viram que cargas de mesmos sinais, tá? Os corpos se repelem. Cargas de sinais diferentes, os corpos se atraem, não é isso? Então, pessoal, a primeira equação de calcular o campo elétrico é quem? A primeira equação é a força elétrica dividido pelo valor da carga elétrica. Aí nós temos o campo magnético, o campo elétrico, tá? Eu tenho aqui a intensidade, a direção vai ser a mesma da força, tá? Se a força está na horizontal, a direção do campo elétrico será na horizontal. E o sentido, pessoal, vai ser o quê? Se a carga for positiva, contrário da força elétrica, se Q for negativo, será de aproximação, tá? O sentido vai depender dos sinais da carga de prova e das cargas envolvidas. Aqui eu tenho um exemplo, pessoal. Esse exemplo aqui eu tenho essa questão aqui de um campo elétrico de 100 Newton por coulomb, tá, pessoal? E uma carga de 5 coulomb. E ele quer encontrar a força. Desta equação, pessoal, nós estamos vendo que o campo elétrico é dado por quê? Força dividido pela carga elétrica. Se eu quero força, a força vai ser dado quem? Campo elétrico vezes carga elétrica. Então é só multiplicar 100, é isso? Primeiro é 100 vezes 5, que eu vou encontrar 500 newton. Pronto, está calculado o vetor, a força nesse campo elétrico. Orientação do vetor campo elétrico, pessoal. Vamos ter o seguinte, pessoal. Nós vamos considerar duas situações. Primeiras situações, pessoal. Se eu tenho uma carga de prova positiva, positivo, o que é que nós vamos ter aqui? O campo elétrico será sempre de afastamento, tá? Se a carga de prova é positiva, o campo elétrico será sempre de afastamento. Agora, se a carga de prova for negativo, tá? O campo elétrico sempre será de aproximação, tá bom? Ou seja, a carga elétrica positiva vai gerar campo elétrico de afastamento
e carga de prova negativa e carga elétrica negativa vai gerar campo elétrico de aproximação. Tá aqui um resumo, tá, pessoal? Ó, carga positiva, carga negativa, as linhas de força chegando, e a gente pode dizer o seguinte, que as linhas de campo elétrico, elas partem das cargas positivas e chegam nas cargas negativas, tá? E assim nós podemos calcular o campo elétrico, tá? O campo elétrico é dado por quê? Por K, que é a constante elétrica no vácuo, constante eletrostática no vácuo, vezes a carga, dividido pela distância ao quadrado. Em outras palavras, nós temos que dizer que o campo elétrico é diretamente proporcional à carga elétrica e inversamente proporcional à distância elevada ao quadrado. Ou seja, quanto maior a distância, menor será o campo elétrico, tá? Quanto maior a carga, maior será o campo elétrico, tá bom? Entendido? Esse aqui é o resumo do que eu falei, pessoal. Nós temos exemplo aqui, ó. Se a distância aqui, por exemplo, for 1, o campo elétrico, pessoal, vai ser maior do que quando a distância for, por exemplo, 5, tá? Quando a distância for, por exemplo, 5, tá bom? Ou seja, quanto maior a distância, menor será o campo elétrico. Temos um exemplo aqui resolvido, tá, pessoal, de campo elétrico. Nesse caso aqui está procurando a distância entre as cargas, entre a distância, tá bom? Esse exemplo, vocês dão uma olhada aí no exemplo. Nós temos o potencial elétrico, pessoal. O potencial elétrico, pessoal, é uma grandeza escalar que mede a energia elétrica existente em um sistema, tá? Por unidade de carga. Veja aqui, o potencial elétrico vai ser dado por quem? Energia potencial dividido pela carga. Mas o que é energia potencial, professor? Energia potencial eletrostática. Elas são grandezas escalares, tá, pessoal? Potencial elétrico e energia potencial eletrostática são grandezas escalares, tá? Ou seja, elas podem ser positivas, podem ser negativas e podem ser nulas. E energia potencial elétrica, pessoal, é a energia que uma carga elétrica tem dentro dela, a ponto dela, para deixar ela na iminência dela se mover para se aproximar de outra carga ou para se afastar. Outra equação, então a energia potencial pode ser uma das equações, essa daqui. É a carga, a constante eletrostática, vezes a carga de prova, vezes a carga geradora, dividido pela distância. E a gente podemos fazer, pessoal, a relação matemática entre as duas equações, ou seja, entre a equação de potencial elétrico, que é aqui essa primeira, e de energia potencial elétrica. Então, aqui nós chegamos a outra equação de calcular a energia potencial elétrica, que vai ser a carga vezes o potencial, tá? E por sua vez, pessoal, o potencial elétrico pode ser calculado por quê? Constante vezes a carga dividido pela distância. Veja aí, ó, a gente comparando as duas equações, fazendo a relação das duas equações, chegamos às duas novas fórmulas. Neste slide, pessoal, nessa parte aqui, tá o nome de cada um. Vocês param o vídeo, faz o print da tela, então faz a leitura do que significa cada letra aí. Ou veja no slide. Aqui nós temos o gráfico, tá, pessoal, do potencial elétrico, quando a carga é positiva e quando a carga é negativa. Aqui você está vendo também que o potencial elétrico é inversamente proporcional à distância, tá? E aqui nós temos o potencial criado por duas ou mais partículas eletrizadas. Nesse caso, pessoal, quando eu tenho 2, 3 ou 5 partículas eletricidades, quem vai subir o potencial elétrico? Será a soma delas, tá, pessoal? A gente calcula o potencial elétrico de cada uma delas e eu vou somando todas, tá, gente?
Somo todos, aí eu vou encontrar o potencial elétrico resultante. E quando eu tenho cargas elétricas diferentes, pessoal, de sinais diferentes, tá? Como eu falei, elas podem ser grandes escalares, eu posso calcular o potencial elétrico de A, tá? A menos P. Nesse caso aqui, eu vou ter a diferença de potencial elétrico, ou DDP, e vai ser representado pela letra U. Então, agora, pessoal, é só praticar a atividade, tá bom?